Você já parou para pensar? Se Deus é bom, por que existe tanto sofrimento no mundo? Essa é uma das perguntas mais difíceis e antigas da humanidade. E hoje vamos mergulhar na perspectiva cristã para tentar encontrar um pouco de luz nesse tema tão complexo. Fique comigo até o final, porque a resposta pode transformar a maneira como você encara as dificuldades da vida. Primeiro, é crucial entender que, do ponto de vista cristão, o sofrimento não foi criado por Deus. Ele entrou no mundo como uma consequência direta do que a Bíblia chama de pecado original. Deus deu à humanidade o livre-arbítrio, a liberdade de escolher. Mas com essa liberdade veio a possibilidade de fazer escolhas erradas. A rebelião humana, a escolha de se afastar de Deus, quebrou a perfeição original do mundo. E o resultado foi um mundo caído, sujeito à dor, à doença e à morte. Pense nisso como um espelho perfeito que foi trincado. A imagem ainda está lá, mas agora está distorcida e fragmentada. O sofrimento é uma dessas distorções. Mas a história não termina aí. Se terminasse, seria uma história de desespero. A perspectiva cristã nos mostra que Deus, mesmo não sendo o autor do mal, é soberano sobre ele. Isso significa que ele pode usar até mesmo as situações mais dolorosas para cumprir um propósito maior e bom. Uma das principais razões que a Bíblia aponta para a permissão do sofrimento é o nosso crescimento espiritual. O apóstolo Pedro compara nossas provações ao fogo que purifica o ouro. O fogo em si é destrutivo, mas quando aplicado ao ouro, ele queima as impurezas e o deixa mais puro e valioso. Da mesma forma, as dificuldades podem desenvolver em nós qualidades que não cresceriam em tempos de conforto. A Bíblia diz que as tribulações produzem perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter, esperança. O objetivo final é nos tornar mais parecidos com Cristo, que também sofreu. Outro ponto fundamental é que o sofrimento nos leva à dependência de Deus. Sejamos honestos, quando tudo vai bem, nossa tendência é confiar em nossa própria força, em nosso dinheiro, em nossa inteligência. Achamos que temos tudo sob controle. Mas então vem uma doença, uma perda, uma crise, e de repente percebemos o quão frágeis realmente somos. É nesses momentos de fraqueza que somos forçados a olhar para cima. O sofrimento nos desnuda de nossa autossuficiência e nos convida a depender totalmente da graça e da força de Deus. É um chamado para reconhecer que não somos o centro do universo e que precisamos de um Salvador. Você já notou como é mais fácil se conectar com alguém que passou pela mesma dor que você? O sofrimento também tem esse poder de gerar empatia. Quando passamos por dificuldades e recebemos o consolo de Deus, somos capacitados a oferecer esse mesmo conforto a outros que estão sofrendo. A nossa dor pode se tornar uma ponte para alcançar e ajudar o próximo. Em vez de nos isolar, o sofrimento pode nos unir em uma comunidade de cuidado mútuo, onde compartilhamos as cargas uns dos outros. Passamos de vítimas a agentes de cura, estendendo a mão que um dia nos foi estendida. Além disso, a dor nesta vida serve como um lembrete constante de que este mundo não é o nosso lar definitivo. Se a vida aqui fosse perfeita, por que desejaríamos o céu? O sofrimento nos ajuda a desviar o foco das coisas temporárias e passageiras e a colocar nossa esperança na eternidade. Ele nos lembra da promessa de um lugar onde, como diz o livro de Apocalipse, Deus enxugará de nossos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. A dor presente torna a promessa futura ainda mais doce e desejável. Às vezes, o sofrimento também pode agir como uma forma de correção amorosa. Assim como um pai amoroso disciplina um filho para o seu bem, a Bíblia sugere que Deus pode permitir dificuldades para nos corrigir, para nos afastar de caminhos perigosos e nos trazer de volta para uma vida de santidade e propósito.
Não é uma punição por raiva, mas uma disciplina por amor, com o objetivo de nos proteger e nos fazer crescer. É como um pastor que usa seu cajado para guiar uma ovelha de volta ao caminho seguro. E há momentos em que o sofrimento acontece por uma razão que vai muito além de nós. No Evangelho de João, os discípulos perguntam a Jesus sobre um homem que nasceu cego. Quem pecou, ele ou seus pais? Jesus responde de uma forma surpreendente. Nem ele, nem seus pais. Mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Em seguida, Jesus o cura. Às vezes, uma situação de sofrimento se torna o palco onde o poder, a graça e a glória de Deus são exibidos de forma extraordinária para que todos vejam. Nossa história de dor pode se tornar um testemunho poderoso da bondade de Deus. Então, como resumir tudo isso? Embora o sofrimento seja doloroso e muitas vezes incompreensível, a fé cristã nos assegura que Deus está presente em meio à nossa dor. Ele não é um espectador distante. Ele é um Deus que entrou em nosso sofrimento na pessoa de Jesus Cristo. Na cruz, Jesus levou sobre si a maior de todas as dores e injustiças, oferecendo a redenção e a esperança da vitória final sobre o mal e a morte. A cruz é a resposta definitiva de Deus ao problema do sofrimento. A resposta prática para quem crê, então, não é ter todas as respostas intelectuais, mas sim confiar em Deus, mesmo sem entender tudo. É buscar sua presença em oração, se apoiar na comunidade de fé e usar nossa própria experiência para ajudar outros que estão em aflição. O sofrimento não tem a palavra final. A palavra final pertence ao amor, à redenção e à promessa da vida eterna. Obrigado por assistir e refletir comigo sobre um tema tão profundo. Se este vídeo te ajudou de alguma forma, deixe seu like, compartilhe com alguém que precise ouvir essa mensagem e se inscreva no canal para mais conteúdos como este. Até a próxima!